Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13, versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, Bernabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto oravam ao Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separa-me a Barnabé e a Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, Pai, fala aos nossos corações, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Os irmãos podem se assentar. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, a palavra missões literalmente significa enviar. A palavra grega apostela, que vai dar a ideia de enviado, ou aquele que leva, ou aquele que entrega alguma coisa, nos leva a entender que missões é movimento. Missões é praticar alguma coisa, missões é ir, missões é entregar alguma coisa. O texto que nós lemos em Atos, capítulo de número 13, é um dos momentos mais importantes da história da igreja. É um divisor de águas para a igreja. É um momento importantíssimo, porque a igreja aqui nós vamos perceber que ela está investindo em obreiros. A igreja aqui ela está investindo na obra missionária. Antioquia agora tem uma igreja forte, tem uma igreja grande e tem ali um centro de capacitação e de formação de ministros da palavra, de mestres da palavra, de professores da palavra, de pastores, pessoas que cuidam de outras pessoas. Mas agora o Senhor ele vai pedir que separe Paulo e Bernabé, que são mestres, que são profetas, que são professores, que pregam, que conhecem, mas que agora, sendo chamados pela obra pelo Espírito Santo de Deus, eles vão ser apóstolos. Paulo, até esse momento aqui, ainda não é apóstolo. Nós vamos ver que a Bíblia, até Atos, capítulo número 13, vai falar muito de Pedro e dos outros discípulos, e de muitas coisas que eles fizeram, de muitos sinais que se manifestaram através da vida deles, mas a partir desse momento que o Espírito Santo separa esses dois homens e que Deus coloca verdadeiramente o chamado na mão de Saulo, que vai se tornar Paulo, nós vamos ver que eles vão deixar de ser agora professores e mestres, para serem também apóstolos, atentores de igreja. O que é apóstolo? Atentor de igreja, pessoas que cuidam de igrejas. E agora eles vão ser homens, figuras importantíssimas no reino de Deus e na obra do Senhor. O que esse texto de Atos, capítulo número 13, também nos mostra é que é Deus, através do seu Santo Espírito, quem escolhe e capacita as pessoas para a boa obra. Irmãos, muitas vezes nós somos chamados para participar. Vamos falar aqui no contexto, no âmbito da igreja local, para ser líder de algum ministério, para cooperar de uma forma mais presente em alguma coisa, e muitas vezes nós nos sentimos incapazes, e as desculpas são diversas. Eu não sei, eu não consigo, eu não posso, eu não tenho conhecimento, eu não tenho sabedoria para fazer, eu não sei como é que faz, eu nunca fiz isso. Mas, irmãos, o interessante é que quando nós estudamos a palavra do Senhor e quando nós vamos para a história de grandes homens de Deus, nós vamos ver que quando eles foram chamados, eles também não sabiam fazer. Eles também não sabiam como era, eles também não entendiam do assunto pelo qual eles foram chamados. E ali nós vamos ver que muitos deram desculpas de variadas formas. Gideão ele vai dizer: eu sou pobre, de uma família que não tem importância nenhuma, a casa do meu pai não tem importância nenhuma na cidade que nós moramos, que por sinal, deixa eu me lembrar, a nossa cidade também não tem valor nenhum. Então eu sou de uma cidade que não tem valor. A casa do meu pai é a menor
cidade, da minha família, eu sou o mais pequenininho de todos. Mas Deus olha para ele e fala: é você mesmo. É você mesmo. É você mesmo que eu vou usar. Então, às vezes, irmãos, nós nos desvalorizamos, nós nos inferiorizamos para fugir da obra que o Senhor tem nos chamado, para fugir das coisas que o Senhor quer colocar nas nossas mãos. Mas entenda uma coisa, queridos e amados irmãos: é na nossa fraqueza que o Senhor vai trabalhar, é na nossa pequenez que a presença do Senhor vai crescer, é na nossa inferioridade que Deus vai nos usar. E que as pessoas vão olhar e vão dizer: não é aquele ali, Pedro, analfabeto, não sabe nem ler nem escrever, como agora ele fala desse jeito? Olha a eloquência desse homem. Irmão, Jesus, ele poderia ter selecionado e ter escolhido os melhores discípulos disponíveis naquela época. Existia naquela época grandes escolas, a Grécia estava em alta, e tinha deixado valores a serem agregados, pessoas eloquentes, grandes filósofos, pensadores. Jesus poderia, através do poder de Deus, ter escolhido e selecionado homens intelectualmente elevados, que pudessem agregar mais valor à sua obra e ao seu ministério. Mas, irmãos, o que nós precisamos entender é que as coisas de Deus não são como nós pensamos. Os valores de Deus são diferentes dos nossos valores. Deus deixa isso bem claro. Quando ele vai conversar com o profeta, ele vai dizer: vocês, homens, olhem para a formosura, para a estatura, para aquilo que agrada aos olhos de vocês. Eu olho para o coração. Eu olho para o interior, para aquilo que vocês não conseguem. Então, observem, queridos e amados irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, tendo disponível a nata da sociedade para que ele escolhesse para ser os seus discípulos, ele vai escolher pescadores, homens analfabetos, homens que não tinham uma cultura tão elevada assim, homens que nós entendemos que nem sabiam falar direito, certamente falavam palavras erradas, certamente não estavam na roda daqueles que sabiam conversar, que sabiam se expressar, que não tinham suas casas bonitas, que não se vestiam bem. Pessoas simples, humildes, que quando foram tomadas pelo Espírito Santo de Deus, que quando entenderam qual era o propósito de Deus para as suas vidas, e permitiram que o Espírito Santo de Deus trabalhasse, as pessoas olharam para eles e diziam assim: não era esse? O pescador, o bruto, o ignorante, que agora prega e 3.000 almas se convertem? E que prega de novo e que 5.000 almas se convertem? E que entende qual é a missão e qual é o seu chamado? E que agora vai ser o pastor. Toma conta de uma igreja. Tratar de outras pessoas. E vai ter valor diante de outras pessoas. Porque o Espírito de Deus habitava sobre a vida dele. Então, queridos e amados irmãos, igreja do Senhor, não se engane. É o Espírito Santo de Deus quem escolhe. É o Espírito Santo de Deus quem capacita. É o Espírito Santo de Deus quem envia, é o Espírito Santo de Deus quem provê, quem organiza, quem dá direção, quem mantém. É o Espírito Santo de Deus quem toma conta da obra evangelizadora na sua casa, na sua igreja. É Ele quem nos move a fazer, é Ele quem toca no coração para ir. É Ele quem toca no coração para enviar. É Ele quem toca no coração para contribuir. É Ele quem toca em nossos corações, irmãos, para nós, em nossos momentos de oração, nos lembrarmos dos nossos irmãos que estão no campo.
e orarmos, da cobertura espiritual. Irmãos, uma das principais funções das nossas orações para com os nossos irmãos é dar cobertura espiritual. É nos unirmos, é nos ligarmos aqui, dando cobertura espiritual para os nossos irmãos. Eu não vou, mas eu estou junto com você em oração. É assim que deve ser. Então Deus é quem é o grande selecionador de quem vai participar. É Ele quem envia. É Ele quem é o grande provedor dessa obra missionária. E nós, como igreja, fazemos parte de todo esse plano, de todo esse projeto que Deus tem para que a sua palavra alcance todas as pessoas. Irmãos, talvez Jesus não tenha voltado ainda, porque a igreja não pregou a palavra em todos os campos do mundo. Ainda existem pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Ainda existem pessoas que não conhecem o plano de salvação que há em Cristo Jesus. Então a igreja ela precisa se movimentar. Corações precisam ser quebrantados para que a obra do Senhor possa alcançar corações que ainda não o conhecem. Muitas vezes nós falamos em estratégia de evangelização, mas nós precisamos entender também que o método de evangelização que é aplicado em um determinado lugar, muitas vezes ele não tem eficácia em outro lugar. Por quê? Porque o ambiente espiritual é diferente, porque as pessoas são diferentes, porque a cultura é diferente, porque a linguagem é diferente. Então Deus ele vai capacitar o homem e a mulher, os missionários, para que eles possam se inserir naquele contexto, aprender naquele contexto com aquele povo, para eles estarem aptos a levar a palavra do Senhor. É dessa forma que Deus trabalha. A obra do Senhor, a grande obra evangelizadora do Senhor, não é uma receita de bolo, em que nós colocamos os ingredientes ali, fazendo sempre da mesma forma e não vai dar errado. Não, a obra do Senhor, ela precisa ser adequada e aplicada de acordo ao campo missionário em que os missionários estão. Mas uma coisa é certa, queridos e amados irmãos, quando a igreja se envolve nesse grande projeto de evangelização, quando a igreja se envolve nesse grande projeto de missões, isso causa impacto dentro da igreja. Isso causa impacto para os membros da igreja local, para as pessoas que estão envolvidas. E esse impacto vai contagiando, e vai contagiando, e as pessoas vão se envolvendo, e a igreja vai avivando, e a igreja vai enchendo, e as pessoas vão conhecendo Jesus, e a gente vai viver um ambiente espiritual diferente. Por quê? Porque missões causa isso, evangelizar causa isso. E o primeiro impacto que eu poderia trazer para a igreja é missões, evangelizar, leva a igreja a obedecer a Jesus. Amém. Boa palavra do Senhor. Irmãos, quando nós paramos para estudar a Bíblia, nós vamos ver que as mais diversas denominações que existem, elas vão divergir em quase todos os pontos bíblicos. Por sinal, eu já convido os irmãos para quarta-feira, estamos aqui no culto de doutrina, e nós vamos falar sobre salvação. O crente ele perde a salvação, o crente ele não perde a salvação. Vamos discutir esse tema aqui na quarta-feira. Mas em uma coisa, são poucas as coisas que todos concordam. Em uma coisa que todos os intérpretes da Bíblia concordam. Todos os teólogos da Bíblia concordam. Todos os estudiosos da Bíblia concordam é evangelizar. Fazer missões é uma ordem de Jesus. É uma ordenança de Cristo. Ele não disse que alguns iriam receber o dom de pregar. Alguns iriam receber o dom de evangelizar, o poder para evangelizar. Não, Jesus não disse isso. Jesus disse que evangelizar é para todos nós. É para toda a igreja.
Quando nós damos o bom testemunho, nós estamos evangelizando. Quando nós pagamos as nossas contas, nós estamos evangelizando. Quando nós pregamos a palavra para o nosso vizinho, quando nós oramos, nós estamos evangelizando. Evangelizar é para toda a igreja. Dons espirituais é para a capacitação e reforço da igreja. Então, nem todos terão os mesmos dons. Mas evangelizar, pregar a palavra do Senhor, é para todos. Oswald Smith, que era o coordenador do Ministério de Billy Graham, pregando em um congresso de missões dos Estados Unidos, ele vai dizer: se o plano de Deus é que todos o conheçam, e você não está interessado em falar desse plano, é bem provável que você não tenha nascido de novo. É bem provável que o seu coração não seja de Cristo. Irmãos, precisamos entregar o nosso coração a Jesus. Amém. Glória a Deus. O que te impede de se envolver na obra do Senhor? Jesus está acima de todas as coisas, irmãos. Em Mateus capítulo número 9, versículo de número 35 a 37, a palavra do Senhor vai dizer que Jesus ele chora. Quando ele vê Israel, Jerusalém, desgarrada como uma nação, como ovelhas, sem direção e sem o seu Deus. Sem pastor ali para entender isso, sem o seu Deus. Então Jesus ele olha para a sua nação e ele vê uma nação que perdeu o foco, que perdeu o objetivo, que perdeu o centro do que eles deveriam fazer. Glória a Deus, aleluia. E Jesus ele vai dizer que o nosso centro, que o nosso objetivo, que o nosso foco é pregar a palavra de Deus. Amém. Nós temos a nossa estrutura de templo, de cadeira, de som, tudo bonito, tudo equipado, isso é bom. É aquilo que nós recebemos os nossos irmãos, é aquilo que nós fortalecemos a nossa fé, e tudo isso faz parte, queridos e amados irmãos. Não é porque os nossos irmãos da igreja primitiva se reuniam em cavernas, se reuniam em praças. Eles lutaram por tudo isso aqui que nós temos. Tudo isso que nós temos e que nós desfrutamos hoje, as regalias que nós temos de viver no Evangelho no conforto, foi pago com o sangue dos nossos irmãos que deram as suas vidas, para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Então nós precisamos dar continuidade a esta obra, até que o nosso Senhor volte. Nós não podemos parar, nós precisamos continuar andando para frente. Ir para campo missionário, meus irmãos, não é fácil. O missionário ele está longe da sua casa, ele está longe dos seus amigos, ele está longe dos seus parentes, ele deixa todo o seu conforto. Muitos largam projetos que trabalharam a vida inteira para ter, para conquistar. Depois que eles conquistam tudo, trabalhando, correndo atrás dos seus objetivos, o Senhor vai enxergar e fala assim: não era nada disso que eu queria para a sua vida. Tem um plano, tem uma obra missionária para você. E aqueles que atendem o chamado, largam tudo o que conquistou e vão pregar a palavra do Senhor. E saem para campos que não são tão confortáveis assim. Alguns até colocam as suas vidas em risco em prol do amor de Cristo Jesus. A palavra do Senhor vai falar em Mateus capítulo 10, versículo 8: eis que eu te envio como ovelhas para meio de lobos. E muitos dos nossos irmãos realmente vivem de fato essa realidade, de estarem em lugares como ovelhas no meio de lobos, sem recursos, sem estrutura, sem ajuda, por amor a Cristo. E o mínimo que nós podemos fazer, irmãos, é orar por essas pessoas, é entregar essas pessoas nos nossos joelhos, debaixo das nossas orações. Talvez alguns de vocês não entendam, não compreendam, nunca tenham vivido nenhuma experiência
Mas, irmãos, não é fácil. É preciso estar debaixo de muita oração. Por outro lado, o Senhor Jesus, Ele não vai abandonar este povo. Ele não vai abandonar estes missionários, essas pessoas que se entregaram para a sua obra. A palavra do Senhor vai dizer que Ele envia, mas que Ele dá autoridade para aqueles aos quais Ele enviou. Lucas capítulo 10, versículo número 19 vai dizer isso. E o interessante, irmãos, e isso aqui é muito interessante, porque o que Jesus vai falar, a ordem que Jesus vai dar, é baseada em um método do Império Romano. Quando Jesus vai dizer em Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 15, ide e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quando Jesus ele fala para aquelas pessoas que estão ouvindo, ide e pregai o Evangelho, aquelas pessoas que estão ouvindo Jesus, os ouvintes de Jesus, eles estão entendendo e compreendendo o que Jesus está dizendo. Por quê? Porque eles sabiam o que aquela palavra pregar significava. Pregar aqui, irmãos, e volto a falar, é um termo usado pelo Império Romano. Pregar aqui dá a ideia de alguém que vai falar em nome do rei, em nome do imperador. Pregar aqui dá a ideia de um pregador, de uma pessoa que anunciava nas províncias, nos povoados, a chegada do rei, a chegada do imperador. Então o pregador, ele chegava nas aldeias, ele chegava nas províncias, nos povoados, e assim: ei, povo do bairro dos rodoviários, eis que está chegando aqui o imperador, eis que está chegando aqui o rei, venham recebê-lo. Outras vezes o pregador chegava, quem é o líder? Cadê a liderança do bairro dos rodoviários? Cheguem aqui e se ajuntem. Tem uma mensagem do rei. E ali ele transmitia a mensagem. Ali ele pregava para aquele povo. E ele tinha toda a autoridade do rei para, se necessário, até levar alguém à morte. Cadê o povo que não veio? Manda matar, manda pegar, manda prender. Então, o pregador, aquela pessoa que ia pregar, ele tinha a autoridade do rei. Ele tinha a autoridade do imperador. E quando Jesus ele manda pregar, ide e pregar, Jesus está dizendo assim para a sua igreja: ó, vão na minha frente, preguem a palavra, anunciem a minha volta. E eis que eu mando vocês com toda a autoridade, revestidos de todo o poder, para que vocês sejam minhas testemunhas, para que vocês falem em meu nome, para que vocês sejam ousados, tenham ousadia para falar em meu nome. Então os nossos irmãos da igreja primitiva, eles entenderam o poder e a autoridade que eles tinham para falar em nome de Jesus. Irmãos, o nome de Jesus ele tem poder. O nome de Jesus ele tem autoridade. O nome de Jesus ainda cura. O nome de Jesus ainda restaura. O nome de Jesus ainda tem poder. E o sangue de Jesus nos salva. E nos purifica de todo o pecado. Atos capítulo 1, versículo número 8 vai dizer assim: ó, mas receberão poder quando o Espírito descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Que poder é esse? Poder para quê? Receberão poder para quê? Qual é o objetivo? Qual é o propósito do poder de Deus sobre as nossas vidas? Enfeite, nos tornar mais bonitos, refletir a imagem do Senhor sobre as nossas vidas. Não só isso. Jesus está dizendo que Ele vai nos dar poder, que Ele vai nos dar autoridade para sermos testemunhas dEle. Então, irmãos, todas as vezes que nós estamos em algum lugar, nós estamos ali como representantes do reino de Deus. Nós somos representantes do nosso Senhor. Segundo, evangelizar, missões.
Ele leva a igreja a obedecer, ele leva a igreja a orar. A também obedecer essa outra ordem de Jesus, que é orar. A igreja, irmãos, quando ela está envolvida em missões, a igreja, quando ela está envolvida no evangelismo, ela ora. Ela precisa estar debaixo de oração. Gostaria de convidar os irmãos aqui para no próximo domingo. Deus está falando no meu coração. Nós estamos ali na Ceasa, fazendo um bazar, mas também fazendo um momento de evangelismo ali. Vamos lá, igreja, vamos evangelizar. Vamos levar a palavra do Senhor para aquele povo ali, vamos pregar. Vamos fazer uma festa bonita ali naquele lugar. A Ceasa está aí, o trono está aí, Deus tem nos dado estratégia. Vamos nos encontrar lá às 7 horas da manhã. Já vai ter irmãos com cedo. 6 horas. Amém, mas os irmãos que querem dormir mais um pouquinho, durma, vá 6, vá 8. Só não pode chegar lá para quem estiver vindo embora. A não ser que queira ficar lá, né? Mas vamos nos envolver, vamos estar lá, irmãos. Chama a juventude para estar lá. Leva aí um carro cheio de jovens para a gente estar lá juntos. E ver se a gente faz uma zoadinha santa ali naquele lugar. Amém? Porque Deus é bom, Deus é maravilhoso, Ele vai abençoar. E nós já vamos levantar recursos naquele lugar para quê? Para a gente enviar a nossa oferta missionária. Irmãos, Deus Ele providencia todas as coisas. Amém. Voltemos o nosso coração para o Senhor. Glória a Deus. E Ele providencia todas as coisas. Recentemente eu conversava com o irmão ali, na porta da igreja, ele vai celebrar, e o irmão demonstrou preocupação acerca de uma situação que envolve recursos financeiros, e eu disse para o irmão, seu irmão, vamos voltar os nossos corações para o Senhor, que Ele vai providenciar. Deus providencia, porque Ele é o dono de todas as coisas. Precisamos estar em oração, por quê? Porque orar traz avivamento para a igreja. Veja um texto que nós lemos em Atos capítulo número 13. A igreja estava em oração, os irmãos estavam em oração, em prol de um objetivo comum. Jesus orava, Paulo orava, o rei Davi era homem de oração, também foi um missionário, levou o povo a se aproximar de Deus. O povo estava afastado de Deus, irmãos. E o rei Davi, através das suas orações, dos seus salmos, da sua poesia, do seu coração voltado para o Senhor, ele leva o povo que estava afastado para se ajuntar de novo ao Senhor. Foi um missionário. Moisés foi um homem também que aproximou o povo a Deus. Era um homem que era intercessor. Por 5 vezes, Moisés, que está registrado na Bíblia, Moisés ele intercede a Deus, que Deus não destrua o povo de Israel. Em um determinado momento, irmãos, Deus ele vai fazer uma proposta para Moisés, quando Deus vai falar assim, ó, vou matar todo esse povo aí, e de ti eu farei uma nova nação. Moisés conversando com o Senhor em oração, ele fala, Senhor, o que as outras nações vão falar do Senhor? Que Deus é esse que mata o seu povo? E a Bíblia vai falar ali que Deus ele faz tudo diferente. Deus ele move todas as coisas, porque é a oração de uma pessoa. As nossas orações têm poder, irmãos. Nós vamos ver ali o Império Medo-Persa. Israel ia ser destruído, irmãos. Ia sumir do mapa, como muitas nações sumiram do mapa. Mas a gente vai ver ali que uma mulher, chamada Esther, ela faz um decreto e coloca o povo todo para orar e jejuar por 3 dias. E ela também vai orar e vai jejuar. E aquele decreto vai cair por terra. E o povo de Israel vai sobreviver. Oh, meus irmãos,
Se a igreja entendesse aquele texto bíblico que diz em 2 Crônicas 7,14, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos. Então assim diz o Senhor, eu ouvirei dos céus, sararei a sua terra e perdoarei os seus pecados. Precisamos voltar para o Senhor em oração. Corações quebrantados diante dele. Terceiro, evangelizar missões nos faz entender sobre o reino de Deus. Irmãos, o reino de Deus não é sobre religião. O reino de Deus não é sobre placa de igreja. O reino de Deus, irmãos, é sobre amor e compreensão. Aleluia. O reino de Deus, meus irmãos, não é sobre o que nós pensamos, não é sobre o que nós achamos, não é sobre as nossas opiniões. O reino de Deus é sobre Jesus. Glória a Deus. Vamos tomar muitas decisões diferentes, irmãos, se nós olharmos e pensarmos assim, como Jesus agiria se ele estivesse aqui no meu lugar para tomar essa decisão. Muitas vezes nós falamos assim, mas eu sou difícil, eu sou assim. Irmãos, eu também sou assim. Porque às vezes a gente pensa que isso é difícil para a gente, irmãos. Eu conversava com um rapaz ontem que não é crente, e ele dizia, pastor, é tão difícil, porque tem as coisas que eu gosto de fazer. Eu falei, irmão, meu querido, e quem disse que eu também não tenho as coisas que eu gosto de fazer? Você está falando da sua vida, mas eu também tenho as coisas que eu gosto de fazer. É renúncia todos os dias. Mas nós abrimos mão por amor a Cristo. Nós nos convertemos, mas nossos hormônios não se convertem, nossos desejos não se convertem. As coisas que nós gostamos de fazer não se convertem. Aleluia. E eu falei assim para ele, irmãos, a gente tem que lutar contra o pecado, contra o que é errado, contra o que Deus condena, e tem uma coisa que deixa mais difícil ainda. Ele, o que é, pastor? Eu falei, a Bíblia fala que tem coisa que é certa, que não é pecado, mas que a gente também não pode fazer. Como assim, pastor? Me explica, irmãos, a Bíblia fala que tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. A Bíblia fala que se eu faço alguma coisa e escandalizo o meu irmão, que é mais fraco do que eu tenho que largar e não fazer. Então eu posso ter alguma coisa que eu gosto de fazer, mas que não me convém fazer. Tem alguma coisa que eu gosto de fazer, e que não é pecado, e que não tem problema nenhum, mas que o meu irmãozinho, que é mais fraco do que eu na fé, se escandaliza, se chateia, peca por minha causa, então a Bíblia fala que eu não faço. Aí eu falei para ele, compreende como é difícil, eu não quero te enganar, eu quero falar a verdade, para você já entrar no Evangelho de Cristo sabendo o que é. Porque muitas pessoas, irmãos, fazem o que fazem, se dizem crente, se dizem cristãs e acham que vão para o céu, porque Deus é um Deus de graça, Deus é um Deus de amor, porque não querem abrir mão dos seus prazeres, das coisas que gostam. E aí a gente quer uma igreja avivada. E aí a gente quer que Deus trabalhe no nosso meio. Deus não age, irmãos, onde tem coisas erradas. Nós precisamos aprender muito da Bíblia, nós precisamos aprender muito de Jesus. Aí eu olhei para aquele rapaz e falei assim, meu Deus, só quem pode convencer é o Senhor. Amém. Só quem pode trazer convencimento é o Senhor. Isso é evangelizar. Isso é pregar a palavra do Senhor. E nunca é sobre nós, sempre é sobre Jesus. As pessoas, a lei, os religiosos, os líderes, eles olharam para um homem leproso e diziam imundo. Se afaste. Não pode entrar no templo, não pode entrar na cidade.
Jesus ele vai olhar para aquele homem e vai dizer assim: seja livre. Glória a Deus. Seja livre. Os líderes religiosos, a sociedade, as pessoas, olhavam para a mulher que foi pega em flagrante adultério e diziam: apedreja, mata. Jesus olhou para aquela mulher e disse: vai, não peque mais, eu vou te comer. As pessoas olhavam para o publicano, para o pobrezinho, e diziam assim: não pode entrar na sinagoga, aqui não tem lugar para você. Jesus olhou para eles assim: hoje mesmo eu vou comer na sua casa. Hoje mesmo eu estarei ceando contigo. Eles olharam para o ladrão da cruz e disseram: vamos te matar. Jesus olhou para ele e falou: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. É assim que Jesus faz. A palavra do Senhor é essa para as nossas vidas. Quando nós entendemos sobre o reino de Deus, quando nós nos envolvemos com Deus, nós vamos entender a palavra de que Jesus vai dizer que o reino ele não está nem ali e nem aqui. O reino ele está dentro de cada um. Glória a Deus. Aleluia. O que é o reino de Deus? Onde está o reino de Deus? Jesus respondeu: ele não está nem ali e nem aqui. Está dentro de cada um de vocês. Já estou finalizando o horário que eu já correu mais rápido. Em quarto lugar, não desista de servir a Deus. Não desista de servir ao Senhor. Tudo coopera para que nós venhamos a desistir, a largar, a ir embora, a desmotivar. As coisas não estão indo bem, estão fluindo, acontece alguma coisa. Os irmãos que fazem parte de liderança aqui sabem disso. A vida não é fácil para ninguém não, irmãos. Não pense que é, porque não é. A gente vai ver em Atos, capítulo número 17, o apóstolo Paulo ele vai pregar e ele vai pregar uma mensagem que foi uma mensagem. Talvez há muitos que digam a melhor pregação do apóstolo Paulo. E ele vai ser rejeitado. Vão rejeitar ele. Naquele momento também ele poderia abandonar. Naquele momento ele poderia largar tudo. Naquele momento ele poderia dizer para Deus: não vai dar certo, o propósito pelo qual o Senhor me chamou não está rolando, não está dando liga. Ele sacode a capa dele, segue o caminho e vai pregar em todo lugar. E as pessoas recebem a sua palavra, e igrejas são abertas, e o evangelho é pregado para os gentios. E pessoas que nunca ouviram falar do poder, do amor de Deus, vão receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Então, irmãos, tudo coopera, tudo sempre cooperou. Às vezes a gente fala assim: vivemos uma geração difícil. Quem nunca ouviu falar isso? Aleluia, glória a Deus. Eu me lembro que os jovens da igreja lá eram revoltados com isso. Todo mundo escolhendo a nossa geração. Irmãos, quando é que o mundo não foi mal, irmãos? Quando é que o mundo não foi perverso? Cidades foram destruídas por causa da perversidade do homem. Quando nós estudamos a história do mundo, a gente vai ver que a história do mundo é formada de perversidade. E talvez nós já tenhamos vivido os tempos mais perversos do que esse. Então essa história de que nós vivemos uma geração, irmãos, é conversa. O disco precisa ser virado. Porque essa história já está, sabe, saturou já. O mundo sempre foi mal, o mundo sempre foi perverso, porque o homem sempre foi homem. Hoje é feito de formas diferentes. Mas o homem sempre foi ruim. O homem sempre foi mal, o homem sempre foi perverso. Então tudo colabora, tudo sempre colaborou para abandonarmos a palavra do Senhor.
mas a igreja do Senhor foi forjada na resistência e na resiliência e no poder de Deus. Glória a Deus. Então não desista. A mesma chama do Espírito Santo que avivava o coração e que movia Paulo para o ministério ao qual o Senhor nos chamou, também aviva o seu coração, também queima dentro de você. Glória a Deus. E também te conduz para o alto que é Jesus Cristo. Então não desista, não pense em desistir. Aleluia! E o maior motivo que eu posso te dar para você continuar firme na obra, para você voltar para a obra do Senhor é: a Bíblia fala que só há festa no céu quando um pecador se arrepende. Amém. O pecador pode se arrepender por ouvir uma palavra que sai da sua boca, Glória a Deus. por ouvir um testemunho que sai da sua boca. Então você pode sim ser participante de uma festa lá no céu. Glória a Deus. Salvação é prioridade de Deus. E servir a Cristo é um desafio de todos os dias. Servir a Cristo é um desafio de todas as oportunidades que nós temos de pregar a palavra do Senhor. E que o Senhor Deus assim Ele te abençoe com essa palavra. Porque eu creio que aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus, eles podem ter uma chance ouvindo uma palavra que sai da sua